Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração de agradecimento. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar em Tua casa, em Tua presença com nossos irmãos, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por nos presentear com esse dia, Senhor Deus, por colocar ar nos nossos pulmões, nos colocar ânimo para ir trabalhar, para estudar, Senhor, para fazer as tarefas do dia a dia, Senhor Deus. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos guiar a cada trajetória das nossas vidas, Senhor Pai. A estar conosco, a nos proteger, a nos auxiliar, Senhor Deus, a nos fazer discernir, Senhor Deus, o que é o certo do errado, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, pela a tua vida em nós, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor Deus. Senhor, que esta noite o Teu Espírito Santo desça mais uma vez nessa igreja, Senhor Pai, e que venha fazer a Tua vontade, que o Teu mover do Espírito Santo, Senhor Pai, venha aqui, Pai. Ó Espírito, seja bem-vindo, és bem-vindo neste lugar. Venha fazer a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia venha cobrir a Tua igreja, Senhor Deus. E que as bênçãos do Senhor estejam estendidas para a Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Se estou secado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se uma
Ouça o que o Espírito Santo diz no seu coração. Feche os seus olhos e faça dessa canção uma oração ao Senhor. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair, quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia! Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair,
sua boca e adore. Aleluia. Adore a Ele. Aonde a adoração, as cadeias se quebram. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. 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 Um terremoto vai acontecer aqui. Declare com a sua voz. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia! Oh, tu és poderoso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. À medida que for tocando essa próxima canção, você pode estar trazendo seu dízimos, as suas ofertas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Com
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para todos sempre. Hoje eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Vamos ler até o 15. Amém? Glória a Deus. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por uma maior e mais perfeita tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espazida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Amém. Deus, queremos te agradecer por mais um dia, Pai, que chegamos aqui, Deus, por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor Deus, fala com nós a partir de agora, Senhor Deus. Abra nossos corações, a nossa mente, Pai, nosso coração, a nossa mente, Pai, para entendermos aquilo que o Senhor quer transmitir para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando agora toda a distração do inimigo, toda a opressão do inimigo na mente, Pai, vai tirando, vai repreendendo, Pai, todo espírito de confusão. Em nome de Jesus, Pai, toda preocupação do dia a dia na mente das pessoas, toda preocupação do ontem, preocupação do hoje e ansiedade do amanhã, Deus vai tirando agora, Pai, em nome de Jesus, porque o foco é aqui e agora, Pai, em nome de Jesus. Há dias essa passagem vem tocando o meu coração, que hoje nós queremos falar sobre a cruz de Cristo, que para muitos não tem tanta importância mais hoje, porque perdeu a importância, e para outros vai ao extremo,
é usado como amuletos, como referência religiosa, enfim. Mas imagina se estivéssemos há 1000 anos antes de Cristo, do lado de fora do tabernáculo, onde ali os faziam os sacrifícios, a gente esperando a nossa vez chegar, porque o ritual de sacrifício para a purificação dos pecados era pegar um bode ou um novilho e levar até os sacerdotes, e daí tinha incenso queimando, tinha cheiro de sangue, tinha tudo mais, enquanto o povo levava para o sacrifício os bodes e novilhos. Então você fica imaginando essa cena. Você vai chegar lá e vai ver que é o dia da expiação. Os sacerdotes vão lá, executa o sacrifício, mas a partir dali, quando você sai dali, se você cometer uma falha, volta tudo novamente. O pecado, o erro, volta tudo de novo. Por quê? Porque era feito isso anualmente. Todos os anos, o povo de Israel tinha que levar para o dia da expiação, né, os novilhos e bezerros e bodes, quem tinha condição, né, quem não tinha levava uma rolinha, alguma coisa. Mas tinha que ser feito a expiação para os pecados. E a gente tenta assimilar as coisas de Israel antes de Cristo até Cristo na cruz, que foi encerrado ali, os rituais. Jesus foi o último ritual para a purificação dos pecados. O sangue do bode limpava a consciência de alguém? Não, não limpava. Eles cobriam ali um erro, legalmente, porque era feito dentro da lei, mas o homem voltava para casa e na primeira mentira a culpa voltava. E era um círculo, como eu falei, todo ano a gente tinha que fazer isso. Hoje, a gente olha para a cruz, alguns olham, como eu já falei, de alguma maneira, como se fosse algo natural, não tem movimento nenhum no coração, é uma coisa simples. E outro, olham de maneira mais extrema, né? Bem mais religiosa. E não pode ser nem uma coisa nem outra, tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado, na verdade. A grande troca do sacerdote, vamos lá, no versículo 11, né? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Como eu falei na imaginação anterior, os sacerdotes vinham, pegavam os bodes e levavam para dentro do Santo dos Santos, né, que era o tabernáculo, para executar o sacrifício. E aqui começa muita confusão, né? Algumas pessoas olham para a cruz e se tivesse ela como um pedaço de madeira, pendurado, tal, estaria sendo salvo. Outros olham e veem, não, é somente uma história triste de um homem que foi crucificado e pronto. Então, para antecipar a ideia do que eu quero transmitir hoje, é que para que nós olhamos para a cruz de uma maneira diferente, de uma maneira para nós cristãos bem profunda com relação àquilo que Jesus fez para nós. Porque ali os sacerdotes estavam fazendo algo físico, mas quando ele fala vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Jesus já estava fazendo algo ali espiritual sobre as nossas vidas. Não era mais algo físico, era algo espiritual. Então,
o Espírito dele estava trabalhando naquele exato momento para nós. Ele não estava entrando em tabernáculos feitos por mãos humanas. Ou seja, isso deixa claro que era algo espiritual. Imagina o sumo sacerdote terreno saindo do templo, ele lava as mãos, mas a sua consciência continuava humana, falha. Agora vejamos no versículo 12. Nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou com seu próprio sangue. E este milagre de Jesus resolveu o nosso problema, que era o nosso pecado. Diga-se de passagem, eu já vi muitas pessoas falando isso, pessoas na ignorância, né? Que falam, mas Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados, vou continuar pecando. Não é bem assim, tá? Não é assim que funciona. A cruz de Cristo, como eu já falei aqui, como o pastor Gilmar já costumou falar, quando nós cometemos um pecado, nós tem que ser por ignorância ou por não sabermos que estamos pecando, mas não por consciência. Nós não podemos pecar consciente, porque isso vai contra a lei divina, a lei espiritual. E toda vez que nós temos a consciência do pecado, nós devemos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E Ele é justo para nos perdoar. Volto a repetir, nós não estamos isentos de pecar, porque somos falhos e pecadores, mas nós não podemos pecar conscientemente, com consciência de causa. Amém, irmãos? Jesus, no versículo 12, como eu falei, né? Ele não entrou com sangue de bode, ele entrou com seu próprio sangue. Este é o milagre que resolveu o nosso problema. Porém, né, para quem usa a cruz como um amuleto, o texto diz no versículo 13 que o sangue de bode santificava a carne, o corpo e a sorte externa, mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. No versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, e Deus purifica a vossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica. Então nós já sabemos que o sangue de Cristo na cruz, ele purifica nossa mente, ele nos purifica dos nossos pecados. O sangue do bode era feito ali naquela época, como eu falei, quando o pessoal saía dali, cometia um erro, voltava ao mesmo pecado, aquelas mesmas coisas. O sangue de Cristo, ele purifica nossa mente. Ele purifica nossa mente. Então, por isso que nós devemos clamar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, que Ele vai clarear nossa mente, vai purificar nossas mentes, vai tirar toda a imundícia do mundo, vai blindar nossa mente, vai nos dar coisa nova, pensamentos novos, novo raciocínio, novo modo de pensar, de agir. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. Mas para isso nós precisamos nos submeter à sua poderosa mão. Precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. A cruz espiritual é interna. Ela protege a sua alma da condenação. Então, tem uma diferença aí. O sacrifício feito com os bodes, que eram feitos com os bodes, é algo externo, mas o que Jesus fez foi algo para o nosso coração, que tem que ser gravado no nosso coração, e toda vez que olharmos para a cruz, nós temos que lembrar do alto preço que foi pago por nós ali naquela cruz. Então já existe uma grande diferença. A madeira toca a pele, o sacrifício toca o coração.
Não rebaixe a cruz a um objeto de sorte. Ela é o instrumento para a sua paz interior. E no versículo 12 diz que ele obteve uma eterna redenção. Imagine alguém que herdou uma herança bilionária, e deixou ali no cheque guardado na gaveta, deixou guardado. Vai trabalhar, mas não quer viver aquela vida. Isso é uma metáfora com aquilo com as pessoas que negligenciam a cruz. As pessoas que não dão importância para aquilo que foi feito na cruz, o alto preço que foi pago por Cristo, foi por nós, que é estou fazendo, não tem preço, mas eu coloquei bilionário, mas vai muito além disso. E você tem essa consciência, mas não dá importância a esse valor, não dá importância àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é uma negligência. Não entendeu o custo. Quem morreu na cruz foi o autor da vida por nós. E no versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, não havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Imagina um tribunal. O juiz tem um livro com todas as suas dívidas, todos os seus pecados. A lei antiga exigia pagamento, que era o que o povo fazia. A cruz física foi o lugar onde a assinatura aconteceu, mas o que importa não é a caneta, ou seja, a cruz, é a assinatura, o sangue. Jesus, ele é o mediador. Ele diz: a morte ocorreu, a dívida foi paga, o testamento foi aberto, agora a herança é nossa. Então, nós temos, irmãos, que entendermos que, quando olharmos para a cruz, não ir ao extremo e trazermos ela para nós como um amuleto, como se fosse ela que nos salvou. Também não negligenciar aquilo que foi feito, que aconteceu nela, em Jesus, por nós. Porque muitos foram crucificados, mas não por nós. Mas Jesus, sim, este foi crucificado por nossos pecados, por nós, pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas. E daí o véu se abriu. Hoje nós temos essa intimidade mais próxima com Deus Criador por causa de Cristo Jesus. Se não fosse Cristo Jesus, nós não teríamos a proximidade de Deus. O povo de Israel foi um canal que Deus usou para se apresentar ao mundo. E a partir de Cristo, se expandiu para todo aquele que nele crê. Então nós precisamos entender, o povo de Israel tem suas leis, eles rejeitaram a Cristo, mas nós fomos alcançados pela graça do Espírito Santo, então nós estamos em Cristo Jesus para a salvação. Porém, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, precisamos dar valor àquilo que Cristo fez por nós. Alguém sabe mais ou menos quanto tempo levou desde a prisão de Cristo até a morte de cruz, mais ou menos? Quem acha que foi mais de 5 dias, levanta a mão. Menos de 5 dias? Amém. Foi em torno de 16 a 18 horas, desde o momento que ele foi pego no Getsemane, até quando ele disse Tetelestai, está pago.
Então imagina, tanto é que Herodes até se surpreendeu por ele ter morrido tão depressa. Morreu tão depressa, então foi muito rápido para Jesus morrer. Imagina o que ele passou, imagina o que ele sofreu, imagina o quanto açoite ele levou. E o que é mais interessante, sendo obediente, não reclamou, não abriu a boca, sendo obediente até a morte de cruz. O que Jesus estava vendo ali para nós que posteriormente aceitaríamos Ele como nós já aceitamos e estamos cada dia mais indo atrás de pessoas para aceitar Jesus, Jesus estava vendo outra coisa, não estava vendo aquele momento ali, Ele estava cumprindo em obediência aquilo que Deus tinha mandado Ele cumprir, e Ele foi obediente para cumprir por nós. Nenhum de nós aguentaríamos passar com obediência aquilo que Jesus passou. Com certeza teríamos reclamado, com certeza queria ter fugido. Quando Jesus disse, afaste de mim esse cálice, mas Ele disse, que seja feita a tua vontade. Ele não disse, afaste-se de mim esse cálice e deixa eu sair. Não, Ele disse, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus cumprisse aquilo que Ele mandou Jesus fazer, que era morrer por nós. Mas a vitória está na ressurreição, porque se não houvesse tido a ressurreição, a mensagem da cruz seria anulada, ninguém saberia de Cristo, mas Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então nós cremos em Cristo, nós temos a esperança de que logo Ele irá voltar, para nos buscar. Uma vez eu vi uma pregação, o pregador falou assim, quem quer ir para o céu hoje? Eu queria ver o céu abrindo e nós sermos arrebatados. Eu vou fazer isso com vocês. Quem quer ir hoje? Quem quer ver o céu abrindo e nós sermos arrebatados? Só quem quer ir, levanta a mão. Só quem quer ir. Amém, amém. Glória a Deus. Teve gente que não levantou a mão, não sei se não entendeu, mas eu diria, irmãos, que é bem melhor que sejamos arrebatados, viu? Eu queria ver o céu abrindo e sermos arrebatados. Na outra vez, lá a pessoa falou, teve gente que falou do meu lado, misericórdia, não quero isso não. Não entendeu o Evangelho, é isso, não entendeu. Mas o que eu quero que vocês hoje entendam é que se nós formos para a glória hoje, ou por arrebatamento, ou por qualquer outra forma, nós temos que estar felizes que estamos indo para o seio de Abraão, seio de Jesus Cristo. Não tenha medo, irmãos. Esse dia eu vi um pastor falando também, que hoje em dia, os crentes estão reclamando de tudo. Claro, ele foi um pouco extremo, que ele é sempre assim, a personalidade dele é essa. Se tem uma doença, Jesus não me leva não. Ele falou assim, meu irmão, eu queria estar com Jesus. Mas é claro, existe a morte, é um espírito que traz medo e tal, essas coisas assim. Mas assim, é bom estar com Cristo, né? Mas como o apóstolo Paulo falou, eu queria estar com Cristo, mas eu entendi que ainda tenho algumas coisas para fazer por aqui ainda. Então, meus irmãos, esteja com seu coração em Cristo o tempo inteiro, mas na esperança de que no dia que Ele requerer, você vai com alegria, amém? Com alegria, não tenha medo, porque nós vamos para Cristo, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem angústia, amém? Então nós precisamos parar de confiar no objeto como salvação para nós, não é objeto, a cruz não irá nos salvar, e não ignorar o sacrifício, Quem nos salvou foi Cristo, que foi pregado na cruz, não o objeto. Confie no sangue de Jesus Cristo para purificar a vossa consciência. Quem purifica a vossa consciência é o sangue de Jesus,
sangue de Jesus Cristo, de Nazaré. A cruz física ficou na história, mas a cruz espiritual nos garante a eternidade. Como eu volto a repetir, a cruz espiritual tem que estar no nosso coração. É errado fazer tatuagem, é errado usar amuleto? Eu não sei, mas não dê importância para isso como se isso fosse a salvação ou te protegesse de alguma coisa. Só isso. Porque, na verdade, a mensagem que está por trás da cruz vai bem mais além do que o que pensamos, né? Então, a importância é no que foi crucificado, a saber, Jesus Cristo. Amém? E Deus seja louvado, irmãos, porque estamos vivendo cada dia mais o cumprimento dos dias, né? A gente fala Deus seja louvado porque está próximo à vinda dele. E Jesus fala para os fariseus ou judeus, não vou me lembrar agora, chama de tolos, né, que sabem discernir quando está perto para chover, né, sabe discernir a estação do tempo, mas não sabe discernir a volta dele, né? E ele falou muitas coisas sobre o que aconteceria que irá preceder a sua volta. E muitas já estão acontecendo. Muitas já estão acontecendo. O que eu quero alertar vocês hoje é que estejam atentos nos acontecimentos da volta de Cristo. Os acontecimentos para a volta de Cristo. Estejam atentos, muito atentos. Lembro-me que um dia desse, no ano passado, em outubro, fui para o Piauí visitar minha família e passou voando. Os dias estão se encurtando por nossa causa. Então, é muito rápido. Hoje em dia, se faz um projeto para um ano, antigamente você imaginava, um ano é muito longo. Hoje em dia, passa muito rápido. Estão se encurtando, Jesus está voltando. Muitas coisas estão se cumprindo com relação a falsas profecias. Falsos profetas estão cada dia mais incisivos. E cada dia mais aparecem falsos profetas, mentirosos. Então vocês precisam buscar discernimento em Cristo. Vocês precisam buscar sabedoria. E discernimento de espíritos. Para não cair na astúcia cilada do inimigo. A Bíblia fala que ele se finge de anjo de luz para iludir, enganar, se possível, o escolhido de Deus. Quem esteve aqui domingo? Todos esteve domingo? Todos esteve domingo. Amém. Durante o testemunho do missionário, como? Elvésio, ele falou algo muito importante, muito interessante, que assim, talvez as pessoas não levam muito em importância, ao nível de importância, não dá um grau alto de importância naquilo. Porque ele falou que quando estava no outro lado, quando ele estava morto, ele viu demônios em forma de mulheres, bem vestidas, tal. Quem notou isso? Quem percebeu? Então, existe aí um grande ponto que devemos estar sempre atentos, irmãos. Sempre, sempre. O inimigo nem sempre ele vai vir todo deformado, enrugado como ele é, cheio de chifre para te atentar, não. Ele vai vir bonitinho, perfeitinho para te enganar. E fique muito atento sobre isso. Uma vez eu tive uma experiência em sonhos em que eu sabia que aquele homem era o próprio diabo. E ele não estava deformado não, ele estava vestido de calça comprida, sapato, camisa, tudo, cabelinho penteadinho bonitinho. E ele era nomeado o próprio diabo nesse sonho. Então aqui ficamos espertos, fiquem espertos, porque ele não vai vir no modo dele. Ele vai vir para enganar, para iludir, ele vai vir para perturbar sua mente. Vai vir com uma boa eloquência, falando bonito, com persuasão, para te enganar e te levar para a destruição. Então estejamos sempre atentos. Então não se apegue demais
a beleza, a boa eloquência, saber falar, saber dialogar. Fiquem atentos sobre isso, amém? Mais uma coisa que eu lembrei também, que eu vinha até comentando, eu e o Gardel, a gente vinha comentando sobre isso, sobre a relação à autoridade que você tem sobre demônios e espíritos malignos. Uma vez eu vi num grupo da igreja, inclusive, alguém postou lá, um rapaz falando que tem certos tipos de demônios que a mulher não expulsa, só se for o sacerdote da casa. Irmãos, não há nenhum demônio que se você falar o nome de Jesus Cristo, que seja você homem ou que seja mulher, esse demônio não resiste. Se você é mulher, você tem autoridade para expulsar, você tem autoridade pelo nome de Jesus, tem autoridade no nome de Jesus. Se você deixar essa enganação entrar na sua mente, pode acontecer de alguma determinada circunstância, alguma determinada situação, você não ir em frente para expulsar aquele demônio. Por quê? Porque você ouviu isso? Não, eu não tenho autoridade contra esse demônio, mas a autoridade está no nome de Jesus, e você é uma serva de Deus, e você tem autoridade sim pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder, não é o meu nome, não é o nome do pastor Gilmar, não é o nome de vocês, não é o nome é o nome de Jesus. Então a autoridade está sobre o seu lar, porque tem mulher que ela é a sacerdote do lar, porque não tem marido, porque não tem esposo, ou porque muitas vezes o esposo não está no caminho de Cristo, então a autoridade passa a ser dela, amém? Então a mulher tem autoridade sim, pelo nome de Jesus, contra qualquer demônio, amém? Isso é uma enganação que o demônio coloca na mente das pessoas, das mulheres, inclusive, principalmente, para tentarem tirar dela a autoridade que Cristo colocou sobre vocês, amém? Então nós vamos, já está quase encerrando, mas voltamos a refrisar aquilo que já falamos hoje, sobre a cruz, que você não deve usar como objeto simbólico de poder, porque não é a cruz que tem poder, mas é Jesus que foi crucificado. O sangue de Jesus é quem purifica a sua mente. Então, o último ritual que foi feito foi na cruz, com Jesus. Naquele momento ali, o céu se abriu para nós, e nós temos acesso direto, já não tem mais o véu que separava, já não separa mais, como diz o louvor, né? Então, já não separa mais, nós temos, por Cristo Jesus, essa proximidade com Deus. Ele trouxe de volta para nós essa proximidade com Deus, que antes éramos separados, hoje ainda somos, porém nós temos Cristo, que é o nosso mediador diante do Pai. E também não negligenciar também ao extremo de não dar importância àquilo que aconteceu na cruz, amém? Ficamos de pé então, que eu quero orar pela igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Pai, eu apresento a Tua igreja Maranata, Senhor Deus. Apresento este povo, Deus, diante de Ti. Senhor Deus, que tudo que foi dito aqui hoje, Pai, que seja filtrado pela mente deles, Seu Pai, que seja guardado no coração, Deus. A autoridade que há em Teu nome, Jesus, que foi colocada sobre cada lar, Deus. Cada lar que aceitou Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Senhor Deus, intercede pela vida dessas famílias, ó Deus, diante do Pai. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ó Deus, porque o Senhor Jesus foi o sacrifício único para a remissão dos nossos pecados. E hoje, diante da cruz, Senhor Deus, diante de Ti, Jesus, com a nossa mente focada em Cristo Jesus crucificado, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Imaginando sendo a nossa mente purificada pelo sangue de Jesus, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados,
Que nós saiamos daqui, Senhor Jesus, leve de culpa, leve de opressão do inimigo na nossa mente. Não permita que o inimigo culpe o teu povo, coloque setas malignas na mente do teu povo, de opressão, de culpa, de sentimento de desprezo. Senhor Deus, vá anulando agora todo esse sentimento de desprezo que há no coração do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, pessoas que acham que o Senhor não está mais ouvindo, que o Senhor não está mais agindo. Senhor Jesus, nós sabemos que estamos afastados de Ti por conta do nosso pecado, mas o Senhor está sempre, sempre cuidando de nós. A Tua mão está sobre nós. Senhor Jesus, livra essa alma da opressão, livra essa alma, Senhor Jesus, desse sentimento de culpa, esse sentimento de afastamento. Manifesta o Teu amor, a Tua alegria no coração desta pessoa. Manifesta, Pai, o Teu amor, a Tua paz no coração dessa pessoa, a saber que ela está sendo cuidada por Ti, que muitas vezes a Tua ausência não é sinal, Pai, que o Senhor não está agindo na vida dessa pessoa, não é sinal que o Senhor não está fazendo. O Senhor está fazendo, Deus, algo espiritual. Muitas vezes os nossos olhos físicos não precisam ver o que o Senhor está fazendo. Nossos olhos físicos não precisam ver, mas o Senhor está agindo no mundo espiritual a nosso favor. O Senhor está nos dando livramento. O Senhor está abrindo porta. O Senhor está fechando porta. O Senhor está nos tirando de lugares, colocando em outros lugares. O Senhor está nos abençoando em lugares onde não há nada. O Senhor faz surgir. O Senhor faz surgir para nos abençoar. Senhor Deus, abençoe o Teu povo, Deus. Traga a alegria, traga o entendimento necessário para seguir no Teu caminho. Traga o entendimento necessário que o Teu povo precisa, Pai, para seguir na conduta cristã. O entendimento necessário que o povo precisa, Pai, para manter segundo o alvo, que é Jesus. O entendimento, Pai, que o Teu povo precisa, não com dogmas e opressão, mas sim com o coração diretamente voltado a Ti, Deus. Com o coração voltado a Ti, ó Pai. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor Deus, que essa igreja Maranata seja esse povo que Te adora em espírito e em verdade. Que não seja apenas uma rotina, Pai. Que não seja apenas uma rotina para nós sairmos de casa espairadamente, não. Que nós venhamos para a igreja para sentirmos a Tua presença e virmos com o coração aberto para aprender, para sentir do Senhor a Tua presença, a Tua paz. Sairmos renovados e purificados e engrandecidos, ó Pai, diante do Senhor, Pai, porque o Senhor é que nos traz a força, o Senhor é que nos dá a paz, é o Senhor que nos traz a cura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que sara nossas feridas. Senhor Deus poderoso, apresento a Ti, Pai, a igreja Maranata, cada um dos que estão aqui, Pai, e aqueles que não puderam vir, e os familiares desses que estão aqui também, Pai. Muitos que ainda não entenderam o Evangelho, muitos que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, ou muitos que se desviaram do Teu caminho, ó Pai. Alcança todos estes, Pai. Alcança, Senhor Jesus. Traga-os de volta ao primeiro amor, que muitas vezes, Senhor Deus, eles não têm força, e nós também, Pai, a única coisa que fazemos é ajoelhar e clamar a Ti, para que o Senhor traga, Senhor Deus, traz ele para a Tua casa. Senhor Deus, que seja este povo como filho pródigo, entenda que no mundo não há nada para eles, que só o Senhor é a salvação, e que eles voltem para casa, para o Senhor fazer uma festa, Senhor Deus. E eu creio que haverá festa na casa de irmãos e irmãs aqui que clamam por isso. Eu creio, Senhor Deus, que não demora, e o Senhor trará de volta esse Teu filho
do mundo para a tua casa. Não demora, e o Espírito Santo estará trazendo de volta o povo para a tua casa. Não demora, o Espírito Santo estará fazendo milagres na vida do teu povo. Não demora, o Espírito Santo estará trazendo de volta. Não demora, não demoras, o Espírito Santo está trazendo de volta. Não demora, o Espírito Santo está trazendo de volta a vida. Não demora, está ressuscitando almas, está ressuscitando espíritos que estavam mortos no corpo. Não demora, o Senhor Jesus está trazendo vida. Vales de ossos secos. Deus disse ao profeta Ezequiel: podem esses ossos ter vida? Profetiza, profetiza, profetiza. E os ossos se juntaram, e as carnes com os nervos foram se juntando. Ezequiel profetizou vida naqueles corpos. E o teu povo, ó Deus, precisa profetizar vida para aqueles que estão desviados. Profetiza vida para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Profetiza vida, pois eles estão mortos espiritualmente. Profetiza vida, pois Jesus quer colocar um espírito novo nessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua intercessão diante do Pai pelas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela remissão dos nossos pecados que o Senhor fez na cruz. Senhor Jesus, se não fosse o Senhor, Pai, o que seria de nós? O que seria de nós, Pai, se não fosse o Senhor? A Tua bondade, a Tua graça nos alcançou. A Tua graça, não temos merecimento algum por nós mesmos, nossos esforços. Por mais que nós esforçamos, nós não merecemos, mas a Tua graça que nos alcançou. Aleluia, Deus, glória, Pai. Te damos glória ao Deus eterno, ao Deus altíssimo, porque é o Senhor que traz a vida, é o Senhor que tem o sopro da vida. E eu creio, ó Deus, eu creio, Pai, que muitos entrarão por essa porta, clamando a Ti e sabendo que o Senhor habita neste lugar. Embora espiritualmente, ó Deus, mas o Senhor habita neste lugar. O Teu Espírito Santo habita neste lugar. Somos uma congregação de cristãos, onde estamos reunidos por Tua causa, Jesus. E o Senhor disse: onde estiver um ou mais reunido por minha causa, ali eu estarei. E aleluia, eu creio, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está trazendo cura física. Cura física. Está trazendo cura física e libertação por completo de vícios. Em nome de Jesus, o Senhor está arrancando agora. Está arrancando agora vícios. Está arrancando agora, está purificando com Teu sangue. Está trazendo vida nova para esta pessoa. Está trazendo alegria, uma esperança para viver novamente. Uma esperança para viver em Cristo novamente. Aleluia, Deus, que o Senhor, Pai, traz, Deus. Continua trazendo, Deus, para a Tua igreja a cura, trazendo a libertação. Traz, Senhor Deus, em nome de Jesus, bênçãos espirituais sobre a vida do Teu povo, Pai. Libertação por completo. O inimigo não tem poder sobre a vida do Teu povo. O inimigo não pode prevalecer sobre a Tua igreja, a igreja de Cristo Jesus. O inimigo não pode prevalecer. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor reina na minha vida, que o Senhor reina na vida de cada irmão que aqui está, Pai. Eu creio, e só quem crê diz amém.
de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que eu sou moço. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. Esse é o Senhor que dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir no teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Nós derramamos diante da tua presença, Senhor. Declaramos que somos dependentes desse amor, do teu amor, do teu perdão. Declare mais uma vez. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Somos o me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Porque, Pai, sabemos que é tudo por amor, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, cada vez mais praticar o amor do Senhor, cada vez mais, ó Pai, se dedicar a respeito do que é amar ao próximo, a amar ao Senhor em primeiro lugar, Pai. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais, ó, praticar o amor dentro da família, em nome de Jesus, dentro da nossa casa, no meio dos nossos parentes. Ó meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, nós sejamos espelhos do Senhor, Pai. Resplandecer a Tua glória, resplandecer o Teu amor, resplandecer o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que a Tua bênção, Pai, a Tua vitória seja sobre cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada. O Senhor conhece o que eles estão precisando e necessitando. Em nome de Jesus, Pai, dá a Tua bênção, a Tua vitória. Que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade no nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Shalom, Deus te abençoe. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te